Vamos falar um pouco aqui nessa videoaula sobre a disposição das pastas, tá? Aqui nós temos a pasta desenvolvimento, onde nós temos as pastas utilizadas aí pelo desenvolvedor, né? Cada pasta dessa é de um projeto. Temos então a pasta balcão. Tá? Nessa pasta principal do balcão nós temos as telas da aplicação. Temos a pasta VO com os VOs do balcão, a pasta controller com os controllers do balcão. Esse retorno aqui é em relação à nota fiscal eletrônica que nós criamos apenas para armazenar os retornos, tá? E os esquemas são os esquemas da nota fiscal eletrônica que nós usamos no balcão, só para passar mesmo ali nos testes, ok? Você deve utilizar mesmo a nota fiscal eletrônica desenvolvida para o ERP, a completa, e não essa aqui. Essa aqui é só para passar no teste, tá? Na pasta banco nós já vimos essa pasta, né? Temos os dois bancos de dados aqui para o Firebird e temos os scripts tanto para o MySQL quanto para o Firebird, né? Tudo que é necessário para que seja gerado o banco está aqui, tá? Quase tudo, né? Porque para que seja gerado aquele script inicial, nós temos o DER, né? O DER do PAF-SF, o DER da mini retaguarda, tá? Configurador é o projeto que os colegas desenvolveram, né? Pegaram uma telinha de configuração que foi feita para o próprio PAF, daí dessa telinha de configuração criaram o projeto configurador. Na pasta principal nós temos as telas, os VOs e os controllers do configurador. Essa pasta deploy, temos apenas os esquemas, ela pode até sair daí. Emulador de balança, instalador. Esse instalador nós vamos ver mais na frente para que é que ele serve. Nós vamos ter uma aula especificamente para isso, tá? Integração PDV é um outro projeto, é o projeto que faz a integração via arquivos texto, ok? Aqui nós temos as telas do integrador, uma pasta com os controllers, uma pasta com os VOs. Mini retaguarda é o projeto da mini retaguarda, tá? Então nós temos aí novamente o banco da mini, poderia tirar e ficar apenas com aquilo lá fora. Temos os componentes utilizados aí pela mini, uma pasta com os controllers, essa pasta infra tem aí algumas units, né, que estão sendo utilizadas, units de infraestrutura para mini retaguarda, uma pasta script com o script inicial da mini, aqui estão as telas da mini retaguarda e os VOs. PAF, né, a pasta do PAF-SF em si, temos então as telas aqui soltas na pasta principal, tá? VO, essa pasta TF ela é criada pelo componente do TF para fazer um backup lá quando ele estiver gerando os arquivos. Uma pasta com os scripts, né? Essa pasta ela também é utilizada pelo PAF para gerar os scripts da integração. Imagens, né? As imagens das telas, de splash, de produtos, de marketing, de layout, imagem dos botões. As DLLs que estão separadas aqui, né? É interessante que você separe as DLLs e registre o caminho das DLLs no path do sistema, tá? Temos a pasta controller, onde estão todos os controles do PAF-SF. Essa pasta bin aí, essa pasta bin ela foi criada pela DLL da Daruma, tá? Quando a gente chama a DLL da Daruma para gerar alguns arquivos, ela cria essa pasta bin aí, ok? Então é isso, né? Em tempo de desenvolvimento você pode deixar suas pastas dessa forma aí, tá? Da maneira que foi feito, o exe do balcão ele precisa estar nessa pasta do PAF-SF, né, para que seja gerado o arquivo, tá? O arquivo MD5, né, que nós temos aí o balcão, o PAF-SF, tá bom? Então, para que seja gerado aí esses hashes do balcão, ele precisa estar na pasta do PAF. Você pode configurar o projeto do balcão para que ele já gere o executável diretamente na pasta do PAF,
tá? Alguns colegas gostam de trabalhar assim, eu pessoalmente não gosto de trabalhar dessa forma. Eu prefiro que o executável seja gerado sempre na pasta que está o projeto, né? E aí depois eu copio o executável e colo aonde ele for necessário. Isso em termos de desenvolvimento, tá? Mas se você desejar, você pode configurar isso aí. Vamos ver onde é que a gente faz essa configuração. Então, eu estou aqui com o Delphi aberto, eu vou criar um novo projeto, VCL Forms Application. Vou criar uma pasta aqui, só para a gente fazer esse teste, tá? E eu vou salvar esse projeto dentro dessa pasta aí. Vou executar. E aonde foi que ele salvou o executável? Aqui dentro, tá? Mas digamos que eu queira salvar esse executável no desktop. Como é que eu faço? Project, Options. Então aqui em Delphi Compiler, Output Directory, você aponta para onde você quer que o seu executável seja criado. Tá? E agora ele criou aqui, ó. Ok? Então a mesma coisa você pode fazer lá no seu projeto do balcão, por exemplo, né? Ah, eu quero que o executável já seja criado ali dentro da pasta do PAF-ECF, né? Então você é só alterar essa opção aí, da forma como nós fizemos aí, tá bom? Tá, então isso na máquina do desenvolvedor, né? Essa estrutura pode ficar assim na máquina do desenvolvedor. E na máquina do cliente, na máquina do usuário final, como é que você vai organizar as pastas lá, né? Então vamos a uma sugestão aqui, ó. Bom, a sugestão é que você crie uma pasta na raiz, tá? Com o nome da tua empresa, ok? Dentro dessa pasta raiz, você vai criando os projetos, tá? Então, por exemplo, aqui nós vamos ter o PAF. Mini, que aí você pode chamar de retaguarda, ok? Se você for instalar a retaguarda mesmo no cliente com módulos separados, aí você poderia criar pastas separadas também. Pagar, contabilidade, tá? Você também pode fazer o seguinte: PAF, daí aqui você já coloca uma pasta para copiar as DLLs, ok? O que é que vai ter nessa pasta PAF? Nessa pasta PAF você colaria os executáveis, é evidente, né? O que mais que ela vai ter? Esses arquivos aqui que são usados para fazer a conexão, o arquivo de impressão e o arquivo auxiliar, o arquivo de conexão, tá? No mínimo tem que ter isso daí, ok? Já na pasta DLL, aí você pode copiar tudo que está aqui dentro, ó. Ok? Detalhe, né? Quando você executa um sistema, vou colocar lá na parte de desenvolvimento aqui, ó. Vou executar, por exemplo, o PAF. Aí estou usando a Daruma. Vou usar, por exemplo, lá a assinatura da Bematec, né, para gerar lá o registro EAD lá no final, tá? Como eu tenho a DLL na própria pasta da aplicação, né, quando eu chamar essa DLL, ele vai atrás primeiro na pasta da aplicação, depois na System32, tá? Ele vai atrás do path, né, na variável path do sistema, se existe aquela DLL.
Como essas DLL ela está na pasta da aplicação aqui, eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Se eu separar as DLLs numa pasta específica, aí eu tenho que registrar esse caminho no path do meu sistema, ok? Então esse aqui é o meu path, ó. Tá, eu tenho aqui seu Windows System 32, é o primeiro que aparece, depois tem o seu Windows System 32, wben, e por aí vai, né? E onde é que eu registro esse caminho aqui no meu path? Você pode clicar com o botão direito em cima de meu computador, propriedades, avançado, variáveis de ambiente, path. Você edita isso daí, vai lá para o final, veja que cada item é separado do outro por um ponto e vírgula, então põe um ponto e vírgula, cola aquele caminho lá, ok, ok, ok. Quando nós executarmos novamente o cmd e perguntarmos pela variável path, como esse caminho aqui, deixa eu ver, tá aqui, ó, tá? C2 pontos, T2TI, DLL. Tá? Então, não vai ter problemas, né? Quando você tentar utilizar uma DLL, ela já vai ser encontrada pelo sistema. Tá? Então, você pode separar suas DLLs dessa forma aí. Ok? Então, tá aí o path. Tá aqui as DLLs, estão aqui as DLLs, né? Daí, dentro da pasta path, você vai precisar de algumas outras pastas, né? Lembre que nós temos a pasta de imagens, ó, imagem layout, imagem marketing, imagem produto, imagem splash. Pelo menos essas daí você vai precisar, tá? Isso lá na máquina do usuário, ok? A pasta de VO, eu preciso? Não, essa pasta de VO é só em tempo de desenvolvimento, tá? Todas essas units dos VOs aí e dos controllers, né? Isso tá tudo no executável. Tá? Você não precisa colocar essas pastas aí não, só em tempo de desenvolvimento. Mas as das imagens você precisa, né? Porque a imagem de layout ela é carregada dinamicamente daqui, ó. Tranquilo? Então essa você precisa ter. As imagens de marketing também, né? Porque se o marketing estiver ativo, ele vai buscar nessa pasta aí. Assim como as imagens de produto e a imagem de splash que também é carregada de forma dinâmica. Ok? Então vamos conferir. Temos os dois executáveis. Quando eu executar, ele vai tentar conectar no banco. Eu tenho aqui as informações de conexão com o banco de dados. Daí ele vai verificar os dados do arquivo auxiliar ini, né, para ver se aquele SF está ok. Eu estou aqui com o arquivo auxiliar ini. Ele vai tentar carregar as imagens. As partes das imagens estão aqui. Tá? Então, basicamente, é essa a estrutura que você vai inserir no seu cliente. É evidente que você vai instalar o banco de dados, vai executar o script do banco de dados, para que o sistema ele enxergue o banco de dados. Tá? Mas aqui é só para dar uma prévia de como vai ficar a estrutura, né? Porque nós vamos criar o nosso instalador e no instalador nós vamos deixar já a estrutura tanto numa máquina cliente como numa máquina do servidor, tá? Aqui é apenas para deixar você ciente de uma estrutura de desenvolvimento versus uma estrutura já do usuário final, uma estrutura de deploy, uma estrutura de instalação das nossas pastas.